Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ar estava quente naquele dia em Londres e ainda assim, do lado de fora dos imponentes portões do Palácio de Buckingham, os guardas reais permaneciam eretos como estátuas, impassíveis sob seus pesados chapéus de pele de urso. Entre eles, um homem chamava a atenção. Sua figura alta, seu porte militar impecável e a pele escura do rosto contrastavam com o vermelho vivo de seu uniforme. Michael Carter, 32 anos. Nascido em Birmingham, filho de um veterano britânico e de uma diplomata americana. Usava este uniforme com orgulho inabalável. Ele sabia o que defendia. Sabia que para alguns, sua presença naquela formação imutável da Guarda Real era um símbolo poderoso, o de uma Inglaterra moderna, onde lealdade e honra não são medidas pela cor da pele. Para outros, infelizmente, ele era apenas uma anomalia. Turistas se aglomeravam rindo, tirando fotos, admirando o rigor desses soldados imperturbáveis. Os paralelepípedos da praça aqueciam ao sol, as bandeiras balançavam suavemente ao vento. Michael permaneceu fixo, o olhar fixo, as mãos firmemente apoiadas no cabo do rifle. Ele não ouvia mais os sons ao seu redor, ou melhor, aprenderá a deixá-los passar como água sobre pedra. Os gritos, as risadas, os comentários. Tudo isso não existia mais quando ele estava de serviço. Mas naquele dia, em meio às vozes familiares dos turistas, outro som quebrava o ritmo monótono. Uma voz aguda, carregada de arrogância, rompeu a barreira invisível que protegia sua calma. Preto sujo, você não é inglês. Michael não se moveu. Seus olhos não piscaram. Ele ainda não sabia que aquela frase, proferida no meio de um dia comum, se espalharia muito além dos portões do palácio, e que em poucas horas, milhões de pessoas ao redor do mundo conheceriam seu nome. O fluxo de visitantes era intenso naquela tarde. Grupos escolares, casais em viagem, aposentados curiosos, todos corriam para tirar a foto perfeita em frente aos majestosos portões do Palácio de Buckingham. No meio da multidão, Karen Whitmore estava se movendo rapidamente. Uma americana na casa dos 50 anos, com o rosto marcado pelo orgulho e pela certeza. Usava um chapéu grande demais e óculos escuros que lhe davam a aparência de uma celebridade em declínio. Ela não via a beleza do lugar, nem a disciplina impressionante dos guardas. Procurava principalmente o que, em sua opinião, não correspondia à tradição. Seu olhar pousou em Michael Carter. Alto, ereto, com o rosto moreno e sério, ele segurava o rifle como uma extensão natural do corpo. Karen diminuiu o passo, observou-o por alguns segundos. Então sua expressão mudou para um sorriso de desprezo. Ela deu alguns passos à frente, quase cruzando a linha invisível que nenhum turista tinha permissão de cruzar. Preto sujo, você não é inglês. A frase seca cortou o ar como um tapa. Ao redor deles, vários turistas ficaram paralisados. Alguns trocaram olhares chocados. Um adolescente, com o celular na mão, imediatamente ativou a gravação do vídeo. Michael, no entanto, não se moveu um centímetro. Seu treinamento o ensinara a ignorar insultos, provocações e distrações. Mas por trás da impassibilidade de suas feições, uma onda gélida se espalhava por suas veias. Karen, acreditando que seu ataque verbal havia encontrado eco, acrescentou mais alto: os verdadeiros guardas reais são brancos. Você não pode ser um deles. Você tem que ser um figurante para atrair turistas. Um murmúrio de indignação percorreu a multidão. Cabeças se viraram, celulares foram erguidos e as redes sociais já se preparavam para registrar o momento que em poucas horas deixaria o mundo em polvorosa. O comentário de Karen não ficou no ar por muito tempo. Um leve burburinho surgiu na multidão, uma mistura de risos constrangidos, murmúrios indignados e sussurros apressados. Alguns acharam que era uma piada de mau gosto, outros sabiam que tinham acabado de ouvir puro racismo. Um jovem casal de turistas italianos chocados se inclinou um em direção ao outro. Você ouviu? Sim, e ele permanece imóvel. Meu Deus! Mais ao longe, um grupo de adolescentes americanos, com câmeras penduradas no pescoço, trocava olhares divertidos e desconfortáveis. Um deles, visivelmente mais ousado, sacou seu smartphone e ativou o modo de vídeo, apontando-o discretamente para Karen e Michael. Karen, sentindo-se observada, mas acreditando que tinha uma audiência ao seu lado, levantou o queixo e lançou outra provocação. Você não pertence a este lugar. Esse papel é reservado aos verdadeiros britânicos. Ela insistiu na palavra-real como se quisesse enfatizar o ponto, convencida de que suas palavras eram uma verdade universal. A poucos metros de distância, Emily Thompson, o jornalista freelancer em busca de histórias impactantes, tinha acabado de notar a cena.
Morena na faixa dos 30 anos, munida de uma câmera profissional e um pequeno microfone. Ela imediatamente sentiu que algo importante estava acontecendo à sua frente. Ela habilmente se esgueirou entre dois grupos de turistas, ajustou a lente e começou a filmar. Sabia que se capturasse a sequência inteira, teria um testemunho poderoso em mãos, uma janela para os preconceitos ainda presentes no cerne dos símbolos nacionais. Os olhares ao redor estavam se tornando cada vez mais insistentes. Alguns espectadores indignados murmuravam frases como: "Mas ele é um soldado. Como ela ousa? É vergonhoso." Michael, porém, permaneceu imperturbável. Suas mãos não tremiam, seu olhar permanecia fixo, como se estivesse esculpido em pedra. Mas em sua mente uma frase de seu pai ressoou: "Filho, você não pode impedir a estupidez de falar, mas pode escolher como responder a ela." E ele sabia que essa resposta viria, no exato momento em que o protocolo permitisse. O sol de verão batia nos ombros de Michael através da espessura de seu uniforme, mas o calor que ele sentia não era apenas por causa do clima. Ela estava queimando por dentro. Não uma raiva explosiva, não. Uma raiva fria, antiga e disciplinada. Seus lábios permaneceram fechados, o olhar fixo à frente. Todo guarda real aprende desde o primeiro dia que a menor reação, até mesmo uma sobrancelha erguida, pode destruir a imagem de impassibilidade que a coroa exige. Ele sabia que se cedesse à provocação, mesmo em legítima defesa, estaria dando a Karen exatamente o que ela queria: a satisfação de vê-lo perder a paciência. Por trás dessa fachada de mármore, memórias voltaram à tona. Ele se viu quando criança em Birmingham, correndo no campo de futebol, quando um amigo disse: "Você toca bem para alguém que não é realmente inglês." Ou esta outra lembrança ainda mais vívida: seu professor de história, durante uma apresentação, que brincou dizendo: "Com esse nome e essa skin, você deveria estar falando da África e não do Reino Unido." O riso da turma deixou marcas nele. Mas ele também se lembrou das palavras de seu pai, um ex-sargento condecorado do exército britânico, que lhe ensinou que a honra é medida tanto pela contenção quanto pela ação. "Michael, um uniforme não te torna digno. O que importa é como você o veste." Ao redor dele, a cena continuava. Karen, frustrada com o silêncio dele, deu mais um passo à frente, sua sombra quase tocando a aba de sua pele de urso. Os celulares foram erguidos cada vez mais. Alguns espectadores prenderam a respiração, imaginando por quanto tempo mais ele suportaria aquela humilhação. Mas Michael, ancorado ao chão como uma estátua viva, manteve-se firme. Ele sabia que cada segundo de silêncio, cada respiração controlada aumentava a tensão, e que o momento em que poderia agir estava se aproximando. A poucos metros atrás dos portões, Capitão Andrew Bellamy observou a cena atentamente. Alto na casa dos 50, com rosto quadrado e uniforme impecavelmente cortado, ele conhecia perfeitamente o valor de cada um de seus homens. E Michael Carter não era um guarda comum. Bellamy lera seu arquivo em detalhes. 3 missões no Afeganistão. Uma medalha de bravura por resgatar 2 camaradas gravemente feridos sob fogo inimigo. Condecorações oficiais por disciplina e compostura exemplares em situações críticas. E mais pessoalmente um soldado que ele vira se manter firme sob uma tempestade de críticas racistas durante um desfile, sem se abalar. O que estava acontecendo hoje do lado de fora do Palácio de Buckingham não foi apenas uma simples altercação entre um turista e um guarda. Bellamy sabia que cada gesto, cada palavra, poderia ser registrado e divulgado nas redes sociais em minutos. E a imagem do exército real poderia ser manchada tão rapidamente quanto glorificada. A voz aguda de Karen chegou até ele. "Você deveria ser substituído por um inglês de verdade." Ela insistiu em verdadeiro com aquele tom venenoso que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Bellamy trocou um olhar com um dos ajudantes posicionados a poucos metros de distância. O ajudante assentiu, sinal de que também estava monitorando a situação. O oficial respirou fundo e começou a avançar, suas botas estalando suavemente nas lajes. Seus passos eram medidos, mas seus olhos não desviavam da cena. Em sua cabeça, ele já estava se preparando para falar. Não simplesmente para lembrar as pessoas das regras ou proteger seu soldado, mas para restabelecer a verdade com toda a autoridade que sua patente lhe dava. A multidão começava a diminuir. Os celulares agora estavam apontados não apenas para Michael, mas também para o homem que se aproximava com silenciosa confiança. Uma onda de expectativa percorreu os espectadores. Eles sabiam que o momento decisivo se aproximava. Karen Whitmore, acreditando que o silêncio de Michael era fraqueza, deu outro passo. Ela quase cruzou a linha invisível que todo turista sabe que não deve cruzar, a linha sagrada em torno dos guardas reais.
Seus saltos estalavam nos paralelepípedos, um sinal de desafio e desprezo. Michael sentiu seus instintos militares despertarem. Cada movimento de Karen violava o protocolo, mas ele não podia se dar ao luxo de quebrar a compostura tão cedo. Seus olhos de ébano não se desviavam da multidão, avaliando a distância, a postura, o perigo potencial. O murmúrio da multidão transformou-se num suspiro coletivo. Os telefones agora captavam cada detalhe, a mão de Michael apertada em volta da coronha do rifle, o vinco imperceptível em sua testa, a raiva contida mas palpável. Então Karen, confiante em si mesma, desferiu outro ataque verbal. Você não é digno de estar aqui. Você não entende a nossa tradição. Naquele exato momento Michael deu um passo firme à frente. Suas botas martelavam o chão, ecoando como um aviso. Sua voz, calma mas autoritária, quebrou o silêncio. Para trás. A multidão se sobressaltou. Os celulares tremiam nas mãos dos espectadores enquanto o ar parecia congelar. As palavras não eram altas, mas o poder que carregavam era suficiente para impor respeito. Michael não gritou. Não gesticulou. Cada sílaba carregava o peso de uma frase. O protocolo havia sido violado e ele não aceitaria nenhuma intrusão. Karen deu um passo para trás, surpresa com a força silenciosa de Michael. Ela imaginara um soldado discreto, talvez intimidado por sua arrogância. Não esperava que um homem calmo e íntegro impusesse sua presença, sua autoridade e sua honra com apenas algumas palavras. Naquele momento, o capitão Andrew Bellamy chegou ao seu lado. Seu olhar encontrou o de Michael, uma troca silenciosa de apoio e reconhecimento. Bellamy sabia que o momento de Michael havia chegado e que a aula seria memorável. Karen Whitmore, com os ombros tensos e o rosto corado de raiva e humilhação, ainda não havia descoberto com quem estava lidando. Acreditava que sua ousadia e certeza a protegeriam de quaisquer consequências. O capitão Andrew Bellamy, que havia chegado ao lado de Michael, deu um passo à frente. Seu uniforme impecável, sua postura autoritária e a calma de sua voz áspera imediatamente capturaram a atenção da multidão. Senhora, ele começou com uma voz que carregava ao mesmo tempo gravidade e indignação, você está se dirigindo a um dos soldados mais honrados da Guarda Real. As palavras de Bellamy ecoaram pelos portões do Palácio de Buckingham. Os turistas, já cativados, aproximaram-se para ouvir. Ele serviu Sua Majestade em 3 zonas de guerra, continuou o capitão, salvou a vida de seus camaradas e jurou proteger este país, seu país, porque ele nasceu aqui na Inglaterra. Karen estremeceu. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela não havia previsto essa reviravolta. A multidão ao seu redor murmurou, alguns aplaudindo em silêncio, outros filmando a cena ansiosamente. Michael, ainda ereto e impassível, sentiu uma onda de respeito se espalhar ao seu redor. Não precisou levantar a voz nem demonstrar raiva, a verdade por si só fora suficiente para corrigir a injustiça. Então, antes de julgar alguém pela cor da pele, conclui Bellamy, lembre-se de que coragem, honra e lealdade não se limitam à aparência. Karen, perturbada, deu um passo para trás, quase cambaleando. Com o rosto contorcido, ela finalmente percebeu a magnitude do seu erro. Alguns murmúrios de desaprovação se ergueram ao seu redor, e alguns turistas balançaram a cabeça, incrédulos com sua arrogância do passado. A câmera de Emily Thompson, discretamente focada em Michael e Bellamy, continuou a registrar. Este momento, suspenso no tempo, logo seria compartilhado pelo mundo. Para Michael, essa vitória silenciosa foi mais do que uma lição para uma mulher racista. Foi a confirmação de que sua força não residia na raiva, mas na honra, na disciplina e na paciência. Poucas horas após o incidente, o vídeo de Emily Thompson já circulava por celulares e telas de todo o mundo. Imagens de Michael Carter, ereto como um símbolo vivo da Guarda Real, e Karen Whitmore, humilhada e sem palavras, circularam no Twitter, Instagram e TikTok. Milhares de comentários foram feitos. Alguns denunciaram o racismo de Karen, inaceitável. Olha só esse guarda parado diante da ignorância. Outros elogiaram a compostura e a dignidade de Michael. É isso que é um verdadeiro soldado. Coragem, honra, disciplina. Não importa a cor da sua pele. Emily, observando as notificações se acumularem em seu celular, sabia que tinha acabado de registrar algo raro. Um momento de confronto brutal transformado em uma lição de respeito e dignidade. Ela sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. O vídeo precisava ser acompanhado de um artigo completo sobre Michael, sua trajetória e seu compromisso com a Guarda Real. Enquanto isso, Michael retomou seu posto, imóvel, mas ciente do impacto silencioso de suas ações. Cada olhar que recebia na multidão agora carregava uma forma de respeito.
As crianças apontavam, os pais explicavam. Ele é um verdadeiro soldado e mostrou a todos o que é honra. A notícia do incidente se espalhou rapidamente por jornais britânicos e internacionais. A mídia aclamou Michael como um exemplo de coragem silenciosa diante do racismo, e a foto do Capitão Bellamy apoiando seu soldado também viralizou. Até Karen, vendo as notificações e os vídeos compartilhados sem parar, percebeu que suas palavras não eram mais apenas humilhantes para ela, mas agora estavam imortalizadas para o mundo inteiro ver. Ela olhou para baixo, vermelha de vergonha. Para Michael, no entanto, esta não foi uma vitória pessoal. Foi a prova de que paciência, respeito ao protocolo e autocontrole podem superar insultos e preconceitos. Seu exemplo inspiraria milhares de pessoas e lembraria a todos que a dignidade não depende da cor da pele. Poucos dias após o incidente, Michael Carter se viu diante de uma câmera da BBC para uma entrevista televisiva transmitida para todo o Reino Unido. Holofotes iluminavam seu rosto, microfones captavam cada nuance de sua voz e repórteres aguardavam cada palavra sua. Michael sentou-se ereto, com o olhar calmo, mas determinado. Ele sabia que aquela entrevista era mais do que um simples testemunho. Era uma oportunidade de compartilhar sua história, quebrar preconceitos e lembrar a todos que a honra não tem cor nem origem. Conte-nos sobre você, Michael, perguntou o jornalista. Michael respirou fundo e começou. Nasci em Birmingham. Meu pai era veterano do exército britânico, minha mãe, diplomata americana. Desde criança aprendi que servir o país e proteger os outros é mais importante do que qualquer outra coisa. Entrei para a Guarda Real com a ambição de representar o melhor da Inglaterra, justa, corajosa e inclusiva. Ele relatou suas missões no exterior, as vezes em que teve que tomar decisões rápidas para salvar vidas e os sacrifícios que fez por seu país. Mas foram suas palavras sobre dignidade e integridade que mais tocaram os espectadores. Ser inglês não é questão de cor de pele. Ser inglês é um compromisso com o seu país, com seus valores e com a honra de vestir o uniforme. O repórter assentiu visivelmente impressionado e Michael continuou. O que aconteceu do lado de fora do Palácio de Buckingham não foi apenas um confronto com uma pessoa, foi um lembrete de que o respeito mútuo e a paciência podem triunfar sobre o preconceito. Meu papel como guarda é proteger e servir, mas também dar o exemplo por meio do meu comportamento. Ao final da entrevista, Michael deu um leve sorriso. Não um sorriso triunfante, mas um sorriso repleto de calma e serenidade. Os espectadores, tocados por sua sinceridade e compostura, compreenderam que tinham acabado de ver um homem que personificava a honra em sua forma mais pura. Em lares, cafés e redes sociais britânicos, centenas de milhares de pessoas compartilharam e comentaram esta entrevista. Michael não era mais apenas um guarda real. Ele havia se tornado um símbolo vivo de dignidade, coragem e resiliência diante do racismo e da arrogância. Um mês após o incidente, Michael Carter recebeu uma carta selada com o selo real. A caligrafia delicada e o papel grosso não deixavam dúvidas. Era um convite pessoal do palácio. Seu coração batia um pouco mais rápido, não de nervosismo, mas de uma mistura de respeito e emoção. Ao amanhecer, ele atravessou os portões do Palácio de Buckingham, suas botas ecoando nos paralelepípedos como passos em direção a um momento histórico para ele. Lá dentro, o dourado e os lustres brilhavam, um testemunho da história e do prestígio da monarquia britânica. Michael foi conduzido a uma sala de estar intimista, onde era guardado Sua Majestade a Rainha. O soberano, sentado graciosamente, o recebeu com um sorriso caloroso. Michael Carter, ela disse com uma voz calma, mas firme, queria agradecer pessoalmente pelo seu serviço e pela forma como lidou com esta situação em frente ao palácio. Você personificou a honra e a disciplina da Guarda Real. Michael, comovido mas no controle, curvou a cabeça levemente em sinal de respeito. Majestade, é uma honra servir, ele respondeu, com a voz calma, mas sincera. A rainha continuou. Você é a prova viva de que a Inglaterra moderna pode ser forte e justa, e que a dignidade não é determinada pela cor da pele ou origem. Você é um exemplo para todos, soldados e civis. Michael sentiu um calor especial enchê-lo. Cada momento de sua vida, cada sacrifício, cada afronta que ele havia sofrido eram agora reconhecidos e honrados. Não era apenas um reconhecimento pessoal, mas uma mensagem poderosa para todos aqueles que duvidavam de seu lugar na sociedade por causa de sua aparência. Ao deixar o palácio, um sentimento de orgulho silencioso o acompanhou. Ele sabia que seu papel ia além do uniforme, havia se tornado um símbolo de integridade e excelência, inspirando as gerações mais jovens a acreditarem em si mesmas e em seus valores, independentemente dos obstáculos.
Poucas semanas após seu encontro com a rainha, Michael Carter caminhou novamente em frente ao Palácio de Buckingham. Desta vez, ele não era apenas mais um guarda. Cada olhar que recebia, cada sorriso que trocava com turistas e transeuntes, testemunhava o respeito e a admiração que sua postura, dignidade e coragem haviam inspirado. Karen Whitmore, agora um exemplo público de arrogância e racismo humilhado, havia emitido um pedido público de desculpas. Mas Michael não buscava vingança. Sua vitória não era pessoal, pertencia a todos aqueles que enfrentam preconceito e discriminação todos os dias. Crianças e adolescentes negros observavam os guardas com brilho nos olhos, falando dele como um herói. Famílias contavam sua história aos filhos, enfatizando que honra, respeito e autocontrole eram valores universais. Michael permaneceu ereto sob o sol inglês, refletindo. Ele sabia que a verdadeira força não residia na cor da pele, nem na força física, nem mesmo nas medalhas acumuladas em um uniforme. A verdadeira força residia na disciplina, na coragem silenciosa e na capacidade de permanecer fiel aos próprios princípios, mesmo diante da ignorância e do ódio. O mundo inteiro viu essa lição. Os vídeos nas redes sociais continuaram a ser compartilhados, comentados e discutidos. Milhares de mensagens de apoio e gratidão chegaram de diferentes países e culturas, lembrando Michael de que seu gesto transcendeu fronteiras. Naquele dia, em frente ao Palácio de Buckingham, Michael sorriu levemente. Não um sorriso triunfante, mas um sorriso sereno. Pois sabia que graças a ele, a imagem da Inglaterra, da Guarda Real e da própria humanidade havia sido um pouco mais precisa. E assim, cada vez que permanecia ereto e imóvel, observado por transeuntes e turistas, Michael Carter não era mais apenas um soldado. Ele era um símbolo de honra, dignidade e resiliência. Um legado vivo destinado a inspirar aqueles que um dia enfrentariam a injustiça com coragem e orgulho.